tudo bem com vocês? Nós vamos falar um pouquinho a respeito do movimento literário chamado naturalismo. Assim como o realismo, né, que vai tratar a respeito da realidade dos personagens, das relações entre as pessoas, em oposição ao romantismo, né, que era um movimento que tratava muito de sentimento, de pessimismo, de valorização do amor, valorização do homem nativo, que era o índio. O realismo e o naturalismo, eles vêm fazer exatamente o contrário. Nós vamos falar a respeito do naturalismo. O naturalismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu nos meados do século XIX na França. Então, olha só, esse movimento da literatura, ele se manifestou na literatura, no teatro, nas artes plásticas. Então, nós temos o que? Muitos autores, eles consideram que o naturalismo é uma ramificação do realismo. Na literatura, que nós temos o francês Émile Zola, que ele publicou uma obra chamada O Romance Experimental, em 1880. E essa obra foi considerada uma espécie de manifesto literário do movimento naturalista. Sempre dentro da literatura nós temos uma obra que é marco, que ela faz a divisão das águas. Então essa obra foi o marco do naturalismo. Então, olha só, os temas que foram abordados na literatura, nesse movimento que é o naturalismo, é a miséria, a violência, os crimes, as patologias, as patologias humanas, não é isso? A questão da sexualidade, do adultério e outros temas mais, que são muitas obras. No Brasil, o naturalismo começa nos fins do século XIX e ele tem como marco inicial a publicação de um romance que se chama O Mulato, de 1881, que foi escrito por Aloysio de Azevedo. E a obra tem como tema central o mulato, o preconceito racial, os problemas vividos por um mulato, não é isso? Também merece ser destacada também uma outra obra muito importante, que é o Cortiço, de 1890. Essa obra, o Cortiço, ela vai mostrar a vida das pessoas que viviam no cortiço, comparando essas pessoas como animais. Vocês acreditam nisso? Eles vão tratar que as pessoas, elas se tornam nessa obra assim animalizadas, sabe? Elas têm atitudes assim, sabe, de violência, atitudes assim de relacionamentos sexuais entre uns e outros, sabe? Então assim, vocês precisam de ler esse livro, uma boa dica para vocês. Eu amei quando eu li esse livro, mas foi escrito também o Cortiço para Aloysio de Azevedo também, Ele vai apresentar a realidade brasileira, que não é aquela realidade bonita do índio herói, não é isso? É a realidade triste, pobre, aquela realidade brasileira, infelizmente, os escritores naturalistas brasileiros, eles ficam muito preocupados em demonstrar os problemas da realidade social, da realidade política e econômica, Então, por esse motivo, eles vão focar em temas relacionados com a abolição da escravatura, não é isso? Lá em Portugal, o naturalismo ele teve início com a publicação da obra O Crime do Padre Amaro, em 1875, de Eça de Queiroz. Gente, eu já li esse livro, muito bom. Se você eu ia fazer a leitura desse livro. Imagine só, padre, qual é o crime que ele poderia cometer? Vocês vão ter que descobrir, eu não vou falar nada a respeito, já falei demais hoje,
Então, olha só, eu vou tratar com vocês as características do naturalismo. Se você pega lá o mulato, se você pega o cortiço, você vai descobrir que esses livros, eles vão possuir características que são comuns, né? Primeiro de tudo, né? Eles vão mudar a sua percepção relacionada com a realidade. Então, a realidade não é bonita, não é um lugar cheiroso, não é um lugar que tem mau cheiro, que tem pessoas que são animalizadas, que são pessoas que são pobres, que sofrem, que acabam cometendo crimes, né? Então, as características são, né? Eu vou conversar com vocês. Radicalização do realismo, né? Então, assim, mostra a realidade, mas eles até radicalizam, amplificam todas essas relações que eu acabei de falar para vocês, né? Então, radicalismo, realismo. Vai ter o quê? A oposição aos ideais românticos. Então, aquele ideal romântico de se amar, ó amada, princesa que está no pedestal, amada, não é? Não, aqui não. Aqui vai ter, quando vocês forem ler o Cortiço, vocês vão ver, as pessoas se realizam, elas, por exemplo, lá tem uma personagem, né, que fala assim, que ela é como se fosse animal, ela entra no cio, sabe? Eles falam até isso no livro, sabe? O Cortiço. Então, olha só, não tem esse ideal mais romântico, né? É a realidade pesada, a realidade daquelas pessoas que vivem no cortiço, aquelas pessoas que são condenadas a viver em condições precárias de vida, né? Tem outra característica também, que é o cientificismo e o determinismo, né? Você já deve ter estudado essas duas características, né? Vai mostrar um lado que a ciência explica, né, esse determinismo. Se você nasceu no cortiço, você está condenado àquela vida, você está condenado àquelas características que as pessoas que moram ali se desenvolvem, sabe? Então tem essa questão do determinismo, tá certo? E cientificismo também, que nessa época, nesse momento, se prova, né, que as pessoas que moram no cortiço não têm chance de se sobressair, e nós sabemos que não é bem assim, né? Mas essa obra trata isso. Trata também do positivismo e darwinismo, né? Positivo por quê? Porque são histórias objetivas, não é isso? Que mostra o positivismo, ele é claro nesse sentido, né? Não tem espaço para subjetivismo, para pensamento, né? E tem também a questão do darwinismo também, né? Quem sobrevive numa sociedade do cortiço, uma pessoa que vive no cortiço, sobrevive o mais forte. O fraco, logo sai, logo morre, recebe uma facada na barriga e morre. Então é mais ou menos por aí. A linguagem, né, dessas obras naturalistas, a linguagem é coloquial, ela é clara e objetiva. Né? Então, assim, não vai ter palavras muito complicadas para se entender, sabe? É a linguagem do dia a dia. Não está contando sobre o cortiço, para você acreditar que aquele cortiço realmente existe, tem que se usar o vocabulário das pessoas daquela época, o vocabulário que as pessoas empregavam e falavam naquele momento. Então, assim, a linguagem coloquial, linguagem falada comum naquele momento, né? Claro e objetivo, né? E há também uma outra característica muito interessante, que é a descrição minuciosa, né? Então, olha só, como que é essa descrição minuciosa? Para que você observe como que é esse cortiço. Então, assim, ele descreve, e até eu acrescento um pouquinho mais, ele descreve também de uma forma sinestésica, não é isso? Mostra a descrição minuciosa. Vai que você nunca conheceu um cortiço, você não sabe como que funciona lá, você não sabe que lá o esgoto corre a céu aberto, que as casas são feitas de barro, que as pessoas não têm água tratada. Então, assim, é toda uma descrição minuciosa das características, dos lugares, das pessoas e dos acontecimentos. Nós temos outra característica também muito legal, que é a visão mecanicista do homem, né?
que tem relação com aquilo que a gente já falou, né? A pessoa que vive nessas condições de precariedade, né? Elas vão ser precárias, elas vão ser aquelas pessoas que vivem dentro daquele local sem grandes reflexões, né? Vive de uma forma mecanizada, nem questiona. Eu sou pobre, nasci pobre, moro aqui no cortiço. Eu não questiono isso, tá certo? É uma visão mecanicista. Vira que esse mecânico de pensar, olha, eu posso mudar a minha vida, né? Os personagens não pensam isso nas obras naturalistas. E aí nós temos lá o romance experimental. Como assim? Né? Um romance diferenciado, né? Uma experiência, né? De se mudar as estruturas do romance, né? Nessa época, né? E nós temos também outra característica que é marcante, são temas sociais, obscuros e polêmicos. Então, tudo aquilo que se escondia, tudo aquilo que não se dizia no romantismo, aqui vai ser jogado na sua, como se diz, jogado na sua cara, sabe? Os temas, eles estão lá para que você viva e você faça como se você fizesse assim, mergulhasse no ambiente do cortiço, por exemplo. Então, só lá tem relações sociais, né, de pobres que são explorados, pessoas que sofrem, pessoas que não têm oportunidade na vida. Então, assim, temas polêmicos também, né, relacionados principalmente à questão da sexualidade, das relações sexuais entre as pessoas, né. As personagens são patológicas, olha só para vocês verem, né, personagens que são mórbidas, desequilibradas, doentes. Então, porque elas vivem nesse ambiente que não é um ambiente propício para se viver, elas acabam se tornando doentes, sabe? Elas matam, elas fazem várias coisas lá e elas não... como se fosse um patológico, porque vive ali, está relacionado com o determinismo, né? E tem o foco na análise dos comportamentos humanos. Nós já falamos tudo isso aqui agora, né? Porque o comportamento humano é esse o comportamento de um cortiço. É esse o comportamento de pessoas que são negras, que pós abolição da escravatura, não é isso? Apesar que foram jogadas na sociedade, tem que viver nos morros, né? Não tiveram salário, não tiveram terras para viver, então foram se amontoando nos morros, né, nos cortiços, nas favelas, né? Então, assim, personagens que mostram, personagens não, romances que mostram os comportamentos humanos da época, né? E também, destacando novamente, já falei isso também, né, que existe um sensualismo e um erotismo, né, dentro dessas personagens, né? Parece que elas vivem uma relação um pouco que animal, né? Então, por viver essa relação animal, elas têm uma sensualidade aflorada, um erotismo, uma vontade de se fazer sexo mais, né? É relacionado com aquela questão que eu falei pra vocês, né? Que as pessoas são meio que comparadas com animais, né? Animal não tem nenhum pudor, né? Vocês sabem disso. Os animais, você passa na rua, você vê, né? Os animais, eles copulam pela rua, não é isso? Então, assim, vai tratar a respeito disso, né? Desse sensualismo e erotismo exacerbado, né? E também nós vamos ver lá também que nós temos a explicação de tudo isso advém das forças da natureza. O ser é como se fosse um animal. E a natureza vai fazer com que esse personagem ele sofra as influências da natureza, não é? E, no mais, assim, o que eu queria conversar com vocês era a respeito disso, né, da importância desse movimento da literatura, que é o naturalismo, e suas características. E se tiverem oportunidade, leiam Mulato, leiam Cortiço, são obras muito importantes também da literatura brasileira, obras muito ricas, né? De início a gente acaba estranhando um pouquinho, sabe, ao fazer a leitura dos livros da literatura brasileira, mas os livros são muito ricos, sabe? A literatura brasileira, ela é uma das, não sei se vocês sabem disso, mas a literatura brasileira é uma das literaturas
mais valorizadas no mundo, né? Que a literatura latino-americana, eu falo isso para vocês, vocês sabem que eu tenho conhecimento da literatura latino-americana, são literaturas carregadas de características que muitas vezes os europeus, os estadunidenses, eles não conseguem fazer literatura com tanta riqueza. Por isso que nós temos tantas obras brasileiras que são traduzidas por diversas línguas. Então, é esse meu recadinho que eu queria dar para vocês, ó. Um beijo no coração de todos vocês, que vocês fiquem com Deus. Tendo dúvidas, me procurem. Até mais, fiquem com Deus.